Isso é o que acontece na nossa civilização. Lentamente, o conhecimento vai sendo dado como inacessível. E é interessantíssimo entender que, se você for para pensar, olha que loucura. Estamos supostamente na era do conhecimento, né? Mas o quão fácil é encontrar conhecimento de verdade? Porque cada vez mais nós temos mais e mais ruído entre você e o conhecimento. Por exemplo, hoje nós ainda podemos comprar livros físicos. Mas já existe uma tendência enorme de comprar só livros digitais, uma grande força voltada para a praticidade, comodidade, de você comprar lá, em qualquer empresa que seja, os seus livros digitais e você vê-los pelo aplicativo da empresa. Mas se você não pode pegar e fazer o que quiser, não é seu. Você, tecnicamente, alugou aquilo ali. Porque se você perde a sua conta, você perde todos os seus livros. Então, existem cada vez mais camadas de complexidade e vulnerabilidade entre você e o conhecimento. Mas lá pela década de 70 havia uma sequência de livretos de um cara que eu não lembro o nome dele, mas ele é um americano que lançava almanaques de sobrevivencialismo. E o cara tinha, desde como fazer bomba com adubo, tudo que você imaginasse. Tinha as coisas que hoje você não encontra. O cara ensinava a fazer napalm num almanaque que vendia na banca. O quê? É porque era conhecimento liberado. Hoje você tem a ilusão de conhecimento. E o que nós encontramos, na verdade, é que a maior parte das pessoas está presa na obesidade informacional. Então ela acha que sabe, ela acha que tem o acesso, mas se a gente cortar alguns fiozinhos desse mecanismo, ela se vê completamente na escuridão e na ignorância, né? E é interessante entender isso. Porque, novamente, hoje, um exemplo bem legal. Vai no Google e tenta pesquisar alguma coisa. É difícil conseguir o que você quer, cara. Eu não sei, mas você usando o Google já não é tão mais simples para você pegar um resultado que você queria. Cada vez mais camadas te distanciando do conhecimento, te oferecendo cada vez mais ruído. Desde quem paga vem primeiro até, sei lá, quais são os interesses nessa busca aí, né? Me lembra muito da Idiocracia, né? Lembra daquele filme que era ridículo e hoje está cada vez mais próximo da realidade. Pois os caras usavam Crocs, né? Pois é. E tomavam o que era? Tipo um Anônimo Red Bull, uma coisa assim, não né? Lembro. Mas então, assim, é muito louco você parar a pensar que talvez possamos seguir uma linha distópica estilo Cyberpunk lá, 2077, né? Da gente cair num mundo estilo mais Admirável Mundo Novo, onde o prazer é o reino da história. Então tem muitas possibilidades que a gente não sabe quais vão ser. E o problema está que a gente é incapaz de calculá-las. A gente nunca vai saber para que lado vai a nossa vida, né? Ou seja, para que lado a sociedade vai nos guiar. Quem é que imaginou que teríamos um processo pandêmico tão severo? Pois é. Né? E foi, entre aspas, bastante previsível. Num espaço de tempo curto. Se a gente parar pra pensar, sempre houve episódios epidêmicos, pandêmicos talvez não, mas sempre houve uma série de doenças que mataram muitas e muitas pessoas em vários ciclos da história. Então é compreensível entender que teríamos um novo ciclo como esse. Ou seja, haveria, em algum momento do futuro atual, a possibilidade de enfrentarmos um novo período como esse. E aí quando você vê toda a construção que vem lá, de Yuan, aquela coisa toda, você já sabia que isso ia ganhar alguma proporção. E se você tivesse acesso a esse vislumbre histórico e aceitar que as coisas se repetem, e entender que cada coisa segue a mesma sintomatologia, o que acontece é simples. Você vai ser confrontado por uma relativa previsibilidade do futuro. A gente tá falando em aspectos gerais, né? Vamos falar agora individualmente, como a pessoa pode se proteger, se preparar para isso. E o que o Estado normalmente faz para se proteger também, porque ele não deixa de ser um órgão vivo também e não quer perder o poder, ou as pessoas que estão lá não querem perder o poder, né? Sobre você. A minha opinião sobre isso é um pouco drástica, mas o Estado ele é uma entidade coercitiva, né? Ele impera, ele coloca leis e reforça essas leis pela ameaça à violência, né? Mesmo a violência indireta, como, né, prejuízos financeiros, ou violência direta, como prisão e até, quem sabe, em alguns lugares do mundo, pena de morte. Então é importante entender que o Estado nem sempre ele vai seguir pelo caminho mais adequado. E geralmente, quando um organismo poderoso começa a colapsar, ele recorre à agressividade e à restrição. Então a gente pode sempre observar que um organismo em fase de morte estatal, ele acaba adotando medidas mais restritivas, mais coercitivas, enfim, você tem um Estado cada vez mais
bruto e mais corrupto e mais disposto a fazer o que é necessário para se manter relevante. E aí que você vê, até na história atual, a própria queda da União Soviética é a história característica disso, né? A tentativa de manter aquilo ali viável até o ponto onde ele cai pelo próprio peso depois de causar um grande estrago para muita gente. Então, o trabalho é que o Estado é isso, e a gente não tem o que fazer e ele vai continuar. Da nossa parte, o que a gente tem que entender é que se nós vivermos este processo de colapso, muito provavelmente a gente vai ter que lidar com leis cada vez mais severas, menor liberdade individual, porque é a tentativa de segurar, entende? E a gente pode pagar o preço por isso. Então, o que a gente pode fazer? Ficar o mais longe possível. Porque a grande sacada aqui é entender que o Estado ele não tem uma mão onipotente. Ele não é capaz de controlar tudo e todos o tempo todo. Ele é mais presente em algumas áreas, menos presente em outras. E cabe ao indivíduo que não se sente confortável com a ideia de estar amparado pelo Estado, encontrar um lugar onde o Estado tem uma presença mais fraca. Porque é isso, se você mora no centro de São Paulo, você vai sentir a mão do controle do Estado muito mais forte sobre você do que se você mora, sei lá, no interior do Pará, lá no meio da Amazônia, né? Lá, se você tiver extensão territorial grande o suficiente, não incomodar as pessoas erradas, você vai ter toda a liberdade do mundo para viver como você quer. Entende? Então, dentro pelo menos do sobrevivencialismo, a gente fala um termo que eu acho bem cunhado, que é a microliberdade. Porque liberdade é um conceito binário, certo? Ou se tem ou não tem, é isso? Existe meio livre? Entende? Porque ou é 0 ou é 1. Ou você é livre e faz o que você pode e o que você quer, ou você não é livre. Por isso que a liberdade é utópica. A gente nunca viveu em plena liberdade, porque pelo menos as leis da física você está restrito. Verdade. Né? Então é importante entender que nós queremos rumar para um estado de liberdade, mas nunca chegaremos no estado per se. Então, primeiro passo que eu acredito, né, que a pessoa deve entender é: como eu gostaria de viver a minha vida se eu não precisasse prestar contas a ninguém ou ser punido por fazer as coisas que eu quero fazer? E aqui, cara, pode ser qualquer coisa. O cara pode, sei lá, eu quero, sei lá, andar pelado, sem ninguém me incomodar. Eu quero... Entrar numa loja e pegar as coisas sem pagar. Aí é um pouco mais difícil, mas... Mas, eu quero plantar a minha droga e usar, por exemplo. Que seja, tá? Independente de ser certo ou errado, independente de ser bom ou não, o primeiro passo é entender o que você faria se ninguém te punisse pelo que você quer fazer, desde que você não invada a liberdade do outro. Entendi. Você entende? Porque se eu tô falando, por exemplo, eu quero poder entrar em qualquer mercado e pegar alguma coisa... Você tá cruzando a liberdade do amiguinho, né? E respeito é bom e conserva os dentes. Então, desde que aquilo que você quer fazer não entre no quintal do teu vizinho, tá tudo certo. Então, entendendo isso, a primeira regra para sobrepor talvez um momento de civilização, de mudança civilizacional, é liberdade territorial. Uma coisa é você querer fazer o que você faz numa kitnet, num centro de uma grande cidade. Você vai ter muito menos capacidade de exercer a liberdade que você sonha. Outra coisa é você morar numa grande fazenda no interior de algum estado. Entende a lógica? E eu vou usar esse exemplo apenas como característica. Sei lá, eu quero um carro blá 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 blá. Eu vou falar alguma coisa não definitivamente legal por razões óbvias. Eu quero um carro que supostamente não pode rodar na rua, mas eu tenho, sei lá, 100 hectares de estrada na minha propriedade para rodar o carro na hora que eu quiser. Pronto, você roda na tua propriedade. Então, geralmente, quanto maior a sua extensão territorial, mais liberdade você tem. E é importante lembrar que essa liberdade nem sempre está correlacionada com seguir as leis. Então, para o cara, talvez seja um ponto importante. O nível de inconformidade social que o indivíduo tem está diretamente correlacionado com a capacidade dele de sobreviver a alguma coisa. Porque pensa comigo, se você é um bom cidadão que segue todas as leis e todas as regras, muito provavelmente você vai seguir as regras erradas e vai causar problema para as pessoas.